Está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Nelore Eringer, ACNB e Nelore Capixaba e também Biosanto. O programa de hoje a gente conversa com Renata Heller. E como eu sei que o assunto vai ser bem longo, nós vamos dividir em duas etapas. Vai ser o primeiro episódio nessa semana e o segundo episódio semana que vem, porque olha, tem muita conversa para a gente abordar, muito assunto bacana para a gente abordar. A sua primeira participação, você contou sua história. Foi. Você falou que você nunca tinha contado sua história, né? Desde o iniciozinho até Foi os dias de hoje. Foi a primeira vez aqui com você. E agora a gente vai, enfim, falar sobre a sua empresa, Trabalho, né? a Go On, e esse trabalho maravilhoso que você leva para as fazendas de pecuária Brasil afora. Renata, muito bom estar recebendo você aqui mais uma vez. Que isso, Valfredo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com o seu público, que é um público que demanda, né, esse tipo de conversa, de atualização, que coloca ali no carro para ir ouvindo o que tem de novidade, né? O que eu posso tirar de solução para o meu negócio aqui, o que eu posso ouvir hoje e fazer amanhã. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui, do nosso dia a dia. É muito gostoso falar do que a gente faz todo dia. E te agradeço por mais essa oportunidade. Nada, muito bom ter você aqui. Você falou uma verdade. Ó, tem muita gente que não sabe, mas os nossos episódios também estão no Spotify. Então, sempre que a gente posta, vai estar lá o link do YouTube e também o link do Spotify para você ouvir durante as suas viagens, que é sempre muito bem-vindo. Renata, fala pra gente, você é uma pessoa que você não para, né? Às vezes eu converso com a Renata, ela está no Pará, às vezes ela está no Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e você cedeu esse espaço para estar falando um pouquinho sobre o seu trabalho. Da onde surgiu essa ideia? Você já comentou alguma coisa no episódio anterior, eu me recordo, né? Mas implantar uma visão 360 no negócio, né, na propriedade rural. Como é que é isso? Explica. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí, tá bom. Eu acho que assim, Valfredo, sou filha de produtor, né? Então eu via tanta coisa acontecendo ali e percebia que por mais correto que eu fizesse algo relacionado, por exemplo, à sanidade, não era suficiente. E se eu acertasse também a pastagem, também não era suficiente. Aí eu, caramba, se não é suficiente, então é muito mais coisa, engloba muito mais coisa do que eu imaginava. Então a visão 360 sai do 360 do círculo mesmo. Eu preciso olhar para o negócio como um todo. E aí quais são os pontos principais? Porque se você pegar a pecuária, só de pensar em índice, é uma atividade que gera mais de 50. Então, peraí, o que eu tenho que ver? Você tá numa fazenda e olhar tudo, você, caramba, dependendo, você pira a cabeça. Isso, mas exatamente. Tem uma estratégia. Então, quais são os pontos que movimentam realmente a alavanca do negócio que eu preciso estar ligado para entender o que eu faço aqui? Então, assim, a pecuária ela tem 6 pontos fundamentais. A primeira base do negócio é solo, planta e animal. Então, assim, acho que são os primeiros fatores principais. Por quê? Porque quando eu entendo a química, física e biologia do solo, que em algum momento a gente vai falar bastante sobre isso, porque durante muito tempo a gente estudou química física de solo para prepará-lo para receber aquela planta e a gente conseguir extrair o máximo potencial genético daquela planta ali em relação à produtividade, né? Então, o solo é a base, vem a planta, a gente precisa dar condição para essa planta, respeitar a fisiologia dessa planta, até aí a agricultura também traz todas as respostas. Só que aí para a pecuária vem o terceiro fator que se chama animal. Quem faz essa colheita é o animal. Então, é preciso construir uma base de solo para que a gente tenha essa planta saudável produzindo, para que um animal sobre ela faça a colheita, transforme isso em carne, e aí sim a gente está chegando no nosso produto final. Então, tem essas 3. Mas eu te disse que são quantas? 6, né? Então, tem mais 3. Quem são as outras 3? Então, eu entendo solo, planta e animal. Esses 3 eu consigo manipular dentro da fazenda do jeito que a gente quiser. Sim.
Tem outros dois que a gente não consegue manipular, que é clima e mercado. Então você fala assim, mas de acordo com o clima a pastagem muda? Sim, mas na seca você sabe o que fazer com a pastagem, não sabe? Se não sabe, deveria saber. Então busque o conhecimento, porque tem solução para isso. Em algumas áreas vai ser irrigação, em algumas áreas a estratégia da fazenda vai ser produzir comida, uma silagem, um feno. Isso daí não tem certo e errado, vai depender da estratégia da fazenda. E muita gente erra nisso aí, né? Muita gente erra nisso e aí a gente cai naquilo que a Janaína fala sempre, seca tem todo ano. Todo ano tem seca, é a frase dela, né? Por que você pior não ou se menos previne? Exatamente. O que acontece com a seca? Tem seca pior e tem seca menos pior, mas todo ano tem seca, não tem ano sem seca, né? Sim. E aí tem regiões que a irrigação vai resolver, tem regiões que a irrigação não vai resolver, porque a água não é o único fator limitante para o crescimento da planta. Olha a gente voltando para a planta de novo, né? Para esse entendimento. Então, o que eu percebo do clima? Quais são as informações que a gente tem? As tendências. E a tendência, ela não é ruim. A tendência é nossa amiga, porque a gente trabalha de acordo com aquela tendência que você tem conhecimento que pode acontecer. Então, você se previne. Esse ano a gente deve ter uma seca pior do que do ano passado. A tendência, essa resposta de tendência, ela sempre vem. É certeza? Não, mas se existe uma tendência, você pode se precaver para que aquilo não aconteça. E muitas vezes a campo a gente ouve assim, né? Chega o vizinho e fala assim, não, mas me empresta um pouco de silagem. Você tem pasto, arrenda um pasto para mim, eu estou passando apertado. E quando a resposta é não, a gente responde não com um sentimento muito ruim por não estar ajudando. Mas se você ajudar, quem vai ficar sem comida é você. Sim. Então, infelizmente, nem todo mundo se programa. Mas aí, enfim, resolvemos essas três coisas. Entra o clima, que a gente não controla, mas a gente entende tendência. E entra o mercado, que a gente também não controla, mas a gente também entende tendência. Sim. Então, junto das tendências do mercado, ainda tem o ciclo pecuário, que também movimenta bem a estratégia do que você faz dentro da fazenda. Verdade. Então, tem as três coisas que eu controlo, tem as duas que eu não controlo. E tem uma que é quem faz tudo acontecer. Gente. Pessoas. Não adianta ter o melhor gado, o melhor pasto, o melhor momento de preço, se você não tiver gente dentro da fazenda realmente fazendo o que precisa. Né? Tocando o processo produtivo ali, dentro das técnicas necessárias, dentro de uma rotina que foi imposta para você conseguir tirar resultado daquilo. Então, tudo isso fecha com pessoas. E aí, o 360 trata disso. Né? Solo, planta, animal, uma avaliação. Né? Lógico que assim, eu sou especialista de mercado, economista? Não sou, mas eu entendo a tendência. E por que eu preciso entender a tendência? Para estabelecer qual que vai ser a estratégia da porteira para dentro. Sim. Entendeu? Então a gente vai abraçando essas coisas para trazer para o operacional e transformar aquela operação numa operação rentável. E quando a gente traz essa visão, muitas vezes, na verdade, assim, na maioria das vezes, as primeiras ações que envolvem o processo, elas não envolvem desembolso. Muita coisa de manejo pode ser resolvida sem o proprietário da fazenda desembolsar R$1. E isso vai provocar diferença no negócio dele, que seja uma redivisão de lote diferente, um caminhar do gado no pastejo diferente, entender como que as alturas do pasto se comportam, se o tamanho de lote está ok para o tamanho da pastagem dele. Na maioria das vezes também tem que redividir, mas o redividir também já puxa investimento. Às vezes ele pode fazer, às vezes não. Mas não é porque ele não pode dividir, não quer dizer que não tenha nada que ele possa fazer. Aí você fala assim, eu quero intensificar. Quando você usa a palavra intensificar, duas coisas vêm na mente do produtor. A primeira é aumentar o nível de suplementação. E a segunda é, ele vai adubar pasto, então. Não. Usar bem o pasto, estabelecendo tamanho de lote e taxa de
de lotação, para aquele momento, para você manejar certinho, já é um passo de intensificação. Porque quando você maneja bem, no próximo giro, aquele mesmo pasto já aceita uma capacidade, já tem uma capacidade de suporte maior. Você cria isso com o manejo. Sim. Isso já é intensificar. Então, existem escalas. Às E vezes o 360 traz essa leitura. Um pouco de conhecimento já consegue organizar de uma maneira que o resultado tende a ser melhor. Isso, exatamente. Então, o 360 trata essas 6 situações de entender qual é a maturidade daquela equipe, o que ela consegue fazer dentro da fazenda, quais vão ser os primeiros passos dentro do processo daquela fazenda. E aí eu friso muito isso. Cada fazenda é uma fazenda. Ela está, hoje eu atendo regiões que são muito diferentes uma da outra. E as coisas, eu falo assim, a tecnologia pode ser a mesma, mas dependendo da região que eu tô, eu aplico ela de forma totalmente diferente. Para aquela equipe, para aquele clima. Então, ter essa visão específica do momento certo de aplicar a tecnologia, que dependendo da fazenda, vai ser diferente. Cada uma está num momento diferente. Claro. Né? Então, essa leitura traz esse caminho de identificar quando e como aplicar cada tecnologia de acordo com a maturidade daquela equipe que está lá para fazer a coisa acontecer como tem que acontecer. Por isso, 360. Conhecendo, né, um pouco de acordo com o que você passou para a gente, é um processo assim que não é nada de absurdo e até certa maneira, claro, não é simples, né? Mas é possível implantar em qualquer tipo de fazenda. Qualquer fazenda. De qualquer tamanho. De qualquer tamanho. Qualquer fazenda de qualquer tamanho. Você pode ser eficiente em qualquer fazenda de qualquer tamanho. Inclusive é a eficiência que vai te levar ao sucesso ou não. Essa palavrinha, ela é sensacional, né? É. Ela é sensacional. Ela é a condição, a gente pode dizer aí que é a condição de você realmente alcançar o que você quer. Sempre que você chega numa propriedade, você determina os objetivos. Esse processo ele é implantado de uma vez só? Você já entra e implanta de uma vez só? Ou ele é gradativo? Você tem que ir olhando, você tem que ir executando por fases? Então, ele é sempre gradativo. É preciso entender primeiro o que a fazenda é, porque assim, muitas vezes, Valfredo, a pessoa me chama e fala assim, não, pega lá o benchmarking e fala, eu quero chegar nesse benchmark aqui. Então, ele estabeleceu aquela meta para ele. E aí, quando eu começo a perguntar números dele, ele não tem. Eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir primeiro o seu número, porque a sua meta não é o benchmark, a sua meta tem que ser estabelecida de acordo com o que o seu negócio é. A sua realidade. A sua realidade. E muitas vezes o próprio pecuarista não tem essa noção, Exato. Né? Precisa de ajuda. E aí, a partir da realidade dele, nós vamos traçar um caminho para que ele atinja aquela meta sonho dele, que é a do benchmark, entendeu? Sim. Então, assim, lá na frente aquilo pode acontecer. Mas como é que é seu negócio agora? Aí é que entram as grandes diferenças. Por isso que não dá, assim, para chegar implantando um processo. Eu falo que o 360 é como se fosse um sanduíche Subway com todas as vasilhinhas de recheio ali para você escolher. Tudo fica bom, mas em qual momento, com qual pão, em qual temperatura... E fazenda é isso, as tecnologias existem, elas são as mesmas. Mas o que aplicar, como aplicar, os momentos, vai depender da fazenda, da maturidade da equipe, do tamanho da equipe, da estrutura da fazenda. Então, sempre tem que ser degrau por degrau. Eu crio primeiro o entendimento, estabeleço as metas iniciais, a partir do que a fazenda é, aí a gente traça um caminho para trazer maior envolvimento, lembrando que mudança sempre gera desconforto. Sim. E mudar o processo de qualquer fazenda, né, entrar no processo produtivo de qualquer fazenda, sempre vai ser uma ação que gera muito desconforto, principalmente quando a equipe está lá há muito tempo. E lembra que eu falei que nada acontece sem pessoas. E não tem ninguém que conhece melhor a fazenda, Valfredo, do que quem está lá dentro.
Exatamente. Então, o que Quem eu preciso... roda ela diariamente, né? O que eu preciso fazer? Alinhar o meu conhecimento com o conhecimento de quem está lá e mostrar para eles que, juntando as duas coisas, o trabalho deles vai ser facilitado e potencializado. Que o meu trabalho é potencializar o resultado do trabalho deles, mas que, para isso, algumas coisas eles vão ter que mudar. Então, é uma mudança de cada vez, para não gerar trauma. Sim. Entende? Sim. E aí as pessoas entram dentro do processo. Nesse movimento, tem pessoas que evoluem dentro da operação e tem pessoas que não. Qual é o meu ponto de vista em relação a isso aí? Eu acho que todo mundo tem capacidade de aprender, precisa passar pelo processo, Sim. mas eu não tenho como ajudar quem não quer ser ajudado. Então, Sim, a gente claro. oportuniza que cada um aprenda, treine, mas dentro do Evolua, processo, né? se a pessoa não quiser, a fazenda não vai parar por causa disso. Então, Sim. em algum momento, as peças podem ser trocadas. Não sou eu que faço isso, mas dentro de um processo de evolução, isso fica muito claro para o gestor da fazenda, faz Sim. parte do trabalho também, né? Vocês conseguem identificar, né, e O perfil. direcionar, né, Acho que essas decisões. O grande desafio em relação às pessoas é colocar a pessoa certa no lugar certo. E Exato. às vezes você tem pessoas muito boas dentro da fazenda, mas que estão no setor errado. Então você movimenta que fala, não, Legal, o potencial bacana. dele é mais nessa área aqui, que é o que ele gosta mais de fazer, vamos potencializar esse aqui. Então tem essa movimentação, esse entendimento, e assim a coisa vai desenvolvendo, a gente vai definindo o que vai ser feito em cada fazenda, mas é muito particular de cada uma. Renata, eu já vi, né, a gente roda bastante também, e eu já me deparei com um ou outro pecuarista comentando, mas eu não tenho condição eu sou muito pequeno, não tenho condição de ter uma consultoria. Eu acho que não é por aí, eu acho que todo mundo pode ter uma consultoria, uma mentoria, ser orientado. Com certeza. Né? Eu acho que eu vejo que não existe essa coisa, eu não tenho condição, não vou conseguir. Eu acho que é possível. A gente observa que tem caminhos que não demandam tantos investimentos. Não. É só uma questão de conhecimento e implantar da forma correta. Sim, com certeza. O que acontece? Talvez o pequeno não vá conseguir ter aquela consultoria de fechamento de contrato para acompanhamento de 2 anos da operação dele, aquela coisa vai ficar caro para ele. Mas eu costumo perguntar o que é caro. Porque é muito em cima disso que você falou. Às vezes, um direcionamento correto vai mudar o futuro do negócio dele. Exatamente. E porque ele ficou preso naquela consultoria antiga, que o cara vai a cada 15 dias na fazenda, pessoalmente. Tá? Isso eu não tenho condição. Mas quem disse que é disso que ele precisa? Sim. Né? Hoje mesmo, hoje em dia, eu tenho fazenda que eu atendo, que eu vou na fazenda pessoalmente 2 vezes por ano. Tem fazenda que eu vou 1 vez por ano, pessoalmente. Então, existem caminhos hoje que são mentorias, que são reuniões. Eu quero fazer uma reunião online avulsa. Eu já sei qual é a minha dúvida, já sei a minha situação, mas eu preciso aqui de um direcionamento. Quer um exemplo? Eu estou com 3 estratégias nutricionais na mão. Não sei qual é a correta para mim, qual que é a melhor, o que eu vou escolher. Cada empresa me passou uma, eu preciso de ajuda para isso aqui. Vamos fazer uma reunião online? Me manda qual é a proposta que você tem, avalie os produtos, a sua situação, numa conversa de 1 hora, 1h30, te dou um direcionamento para você seguir o caminho que for melhor para você de forma isenta. É o que a conta fechar melhor. Okay. Entende? Sim. Então, às vezes E assim, se eu estou falando de estratégia nutricional, eu estou falando de 1 ano de trabalho desse cara. E que afeta absurdamente o negócio dele. Então, se ele sai com a estratégia correta, foi uma reunião que valeu por 1 ano. Exatamente. Entendeu? Se ele aplica uma estratégia errada, os números que ele deveria
alcançar, Exatamente. não vão, porque às vezes você aplica uma estratégia e aquilo ali tem que render tantas gramas dia de rendimento. Exatamente. Se você não acompanha, se você não está, às vezes você nem sabe se está sendo eficiente ou não. Quando chega lá no final já deu tudo errado e o prejuízo está implantado. Então, numa reunião dessa, é o tipo de coisa que a gente consegue estabelecer um processo e aí até posso falar sem problema nenhum. O que isso vai custar? Nós estamos falando de R$ 1.500. Mas quanto custa um ano de suplementação da fazenda? Sim. Entre ele usar certo, usar errado, ou não saber direito o que ele vai fazer, ou ficar naquela dúvida. Não que a equipe comercial das empresas tenha um problema, não é isso que eu estou falando. Mas, às vezes, cada um tem um conceito diferente e deixa ele na dúvida. E ele fala, eu vou seguir o conceito desse da direita ou desse da esquerda, que um está pensando uma coisa, outro está pensando outra, não sei o que é melhor, e cada um defende o seu ali naquele momento. E pode ser que os dois estejam certos. Sim. E na maioria das vezes, dentro do conceito de cada um, eles estão corretos. Uhum. Mas para a fazenda é o correto? Então eles trazem isso para mim e sai dali já com um negócio ajustado para a operação dele e ele segue a vida. Não, show de bola. Isso é bacana de ouvir, porque às vezes a gente acha que é uma distância muito pecuarista, acha que é uma distância muito grande. Não é para mim, eu não vou conseguir. Só que tendo essa visão que você está falando, Renata, a gente observa fazendas que só de você olhar e passar alguns minutos ali dentro, você vira e fala, cara, isso aqui tá por um fio. Né? E às vezes o cara não tem a noção de que é possível. Exato. Que, cara, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém para ajudar, alguém para pegar na mão assim, cara, vou te orientar, olha, vamos sair dessa mesmice que você está entrando em desespero, você está prestes a perder seu negócio e vamos dar um direcionamento que vai realmente te manter na atividade. Isso é sensacional. É o que acontece muitas vezes com a visita técnica. Hoje, eu acho que assim, eu não tenho problema nenhum em falar em valor, eu acho que isso até é bom para quem trabalha com consultoria, porque às vezes não tem muita referência, mas, por exemplo, para uma visita técnica, eu cobro 3 salários mínimos a diária para eu ir na fazenda. Só que eu vou na fazenda, quanto mais informação ele tiver, mais eu vou poder ajudar. Mas se ele não tiver informação, eu vou bater o olho técnico dentro de uma propriedade, Valfredo, ele muda muita coisa. Você é um clínico geral. Lógico que quando eu digo assim, quanto mais informação ele tem, melhor. Porque uma coisa, você deu um exemplo legal da medicina, porque o médico sem nenhum exame na mão... Claro. É mais complicado. Agora, se ele tiver ali exame de sangue, um raio-x, o nível de resposta dele... A descrição do que tu está sentindo, com certeza vai poder ajudar. O nível de assertividade dele vai ser outro. Então, eu falo assim, eu sou igual médico e advogado. Você não pode mentir para mim. Se você mentir para o médico, você morre. Se você mentir para o advogado, você vai preso. Então... Você está pagando para eu vir aqui resolver o problema, não fica com medo de me falar o que está acontecendo, porque nós temos pouco tempo, é uma visita técnica, eu vou embora daqui e acabou depois. Sim. Então você tem que me falar a verdade. Sim. Qual que é a dor, né? Onde que é seu problema? E em várias situações eu já saio dali com muita coisa resolvida. Exemplo... tem aqui todas as análises de solo e tal, pensei em adubar a fazenda inteira. Em várias situações eu cheguei e falei assim, não, você vai adubar essa área, porque isso vai impactar no seu caixa. Assim, o cara não tinha pensado no caixa dele ainda, que ele ia gastar adubo, mas não ia ter dinheiro para comprar gado para colher aquilo tudo. Ou seja, não precisava daquilo tudo. Mas como é que eu escolho, como é que eu vou adubar? Eu estou dentro da fazenda? Não, faz essa área, aqui você traz a categoria X e deixa o resto assim... Aí você fala assim, quanto que vale isso? De novo, é um ano de trabalho do cara. O cara fala assim, 3 salários numa visita dessa, eu já tive situação que eu reduzi 40% do que o cara ia gastar de adubo naquele ano. E dentro do processo, qual foi a alegria? Ele reduziu 40% do adubo e aumentou 30% a taxa de lotação dele no fechamento daquele ano. E eu fui lá uma vez. Entende? Então, assim, quando você tem o direcionamento correto para aquela realidade, de acordo com aquela equipe, o impacto é muito grande. Então, esse medo que eu acho que o pecuarista tem que deixar de ter. O agricultor é mais corajoso nesse sentido, porque o agricultor, ele já faz o básico extraordinariamente bem feito.
ele já está indo para o além do básico, porque ele quer evoluir mais. O pecuarista, ele ainda falha no básico, bem feito. Sim, exato. Então tem muito por fazer ainda em pecuária. A pecuária ainda aguenta desaforo. Pois é, mas eu não sei se mas aguenta não tem que ser tanto assim, mais não. Não tem que pensar Valfredo. assim não, né? Puxa eu não sei vida. se aguenta tanto mais não. Você sabe uma coisa que traz essa impressão para o pecuarista? É o seguinte. Na maioria das vezes, você fala assim, a pecuária não dá dinheiro como antigamente, mas a minha conta está no azul. Então, no fluxo de caixa dele, ele está fechando no positivo. Só que esse fechamento positivo está consumindo a fazenda. A fazenda está se autoconsumindo. Então, ele está ficando com a cerca velha, cerca caindo sem manutenção, cocheira quebrando sem manutenção e pastagem degradando. Ele está diminuindo a produtividade dele. Porém, a conta dele não está no vermelho. Por estar no azul, ele está deixando. Ele tem a falsa... Faz vista grossa? Isso, e ele tem a falsa impressão que ele está tendo lucro, deixando de fazer essas coisas. Então, ele está consumindo a fazenda dele. Chega num limite que a fazenda... ele vai bater no vermelho. E aí, quando ele olhar para a fazenda e falar assim, agora lascou, porque agora eu não tenho dinheiro para fazer cerca, meu pasto já degradou, eu vou ter que arrendar. E chega no limite, às vezes, de ter que vender a propriedade, que vai falar, para eu refazer a fazenda, vai custar muito caro, eu não tenho condição de fazer isso. Por quê? Por causa dessa falsa impressão de lucro, porque a conta está no azul, mas não entende que a fazenda está se autoconsumindo. É preciso tomar muito cuidado com isso. Renata, pessoal de casa que não me interpretem mal, mas isso é falta de visão? Isso é falta de gestão dentro da propriedade? Seria isso? Porque, poxa vida, cara, o pecuarista tem que saber do seu negócio, tem que ter essa visão. Não é possível que ele não tenha essa noção. Cara, tá acabando. Pô, ele não tá vendo que tá degradando o pasto, ele não tá vendo que tá acabando a cerca. Então ele não vê, tá vendo. Cara, só porque que a deteriora. conta dele tá no azul, aí não ele tem, tá tranquilo. Porque não, cara, é tudo. A gente lida com tecnologia, mas eu falo, cara, por mais que as nossas tecnologias elas entregam uma durabilidade muito longa, cara, mas não é para sempre, velho. A gente monta uma cerca elétrica, mas não é para tu abandonar e nunca mais olhar para ela. Exatamente. Não pode ser assim, né? A balança eletrônica, pô, minimamente você tem que ter um certo zelo ao cuidar do equipamento, né? Ao fazer uma certa limpeza no intervalo de um manejo. Claro, é a mesma coisa e por aí vai. Pô, seringa. O pessoal fala seringas. Pô, cara, olha, a Syncro é uma tecnologia sensacional. Imagina, se eu for falar só da nossa partida, imagina você não ter que reabastecer as seringas toda hora, acoplando o frasco, o sistema do fluxo contínuo é sensacional. Cara, mas se não limpar, acaba, vai embuchar no primeiro descanso ali, se você não der a manutenção certa, vai acabar. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Mas será que ainda falta essa mentalidade? Então, eu acredito que existem duas coisas que fazem da pecuária o que ela é. Dizem, inclusive, que quem fez o grande bem e o grande mal da pecuária ao mesmo tempo foi a braquiária, né? Primeiro porque ela hoje é o nosso principal pasto. Tem aí difundida, é a cultura mais produzida no Brasil, né? Sim. Que ocupa maior espaço, principalmente o braquiarão. Mas, ao mesmo tempo, por que ela traz algo negativo? Porque ela aguenta o mau manejo, suporta o mau manejo de forma tão absurda, qualquer descansozinho ela tá lá. Sim. Ela permite, né? E a atividade permitia haja isso vista acontecer. Respeitar o intervalo, ela volta com uma vontade. Então, assim, foi o bem e é o mal ao mesmo tempo, porque ela permite ser mal manejada, assim como uma vaca permite ser maltratada e ainda segue mal ou bem produzindo alguma coisa. Sim, verdade. Né? Só que assim, a pecuária ela tinha uma característica onde as margens eram muito altas, o valor da terra era outro, né? E hoje, né, no século que nós estamos,
Os valores envolvidos são totalmente diferentes. Então, a relação de troca não é mais a relação de troca que se tinha antigamente. O custo de produção aumentou. Então, assim, a gente produz mais por hectare, mas nós dependemos de mais insumo. Consequentemente, dependemos também de mais capital. O nosso risco de atividade aumenta. Tudo que você depende de mais capital, o risco aumenta. Claro. Então, nós estamos mais expostos ao risco. E se a gente tem que produzir mais para viabilizar o negócio, automaticamente vai exigir investimento. Aí você fala assim, poxa, mas investimento, você está falando de insumo? De novo vem na cabeça ração, não sei o quê. Não, é dividir mais o pasto. Vai entrar cerca, vai entrar mão de obra, vai entrar outros recursos. Quantas vezes eu chego na fazenda e os animais de montaria já são animais cansados, velhos, o cara não está querendo trocar. Cara, é ferramenta de trabalho. Verdade. É ferramenta de trabalho. Verdade. Se o cara não produz, ele vai ter que comprar. Qual que é a vida útil de um cavalo dentro de um processo de fazenda, né? Processo produtivo de uma fazenda que tem movimento. Mais do que isso, a estrutura da fazenda está mudando, porque nós não temos mais o mesmo peão que a gente tinha antigamente. E não tem não, hein? Não tem. Não tem não. Aquela velha guarda, rapaz, faz uma falta. E assim, a gente fica com esse saudosismo e tal, mas a gente precisa trabalhar a realidade. E a realidade é que fazenda com estrutura antiga não casa mais com a mão de obra atual. Porque se você compra, se você compra... Eu ouvi o Schacker falar isso e eu tenho falado isso inclusive em palestra, porque é uma realidade. Se você compra 5 novilhas Nelore espantadona, você manda para sua fazenda. Chegou lá na sua fazenda, elas estouraram e foram para o meio da mata. Aí você tem 2 funcionários. Você tem o funcionário velhão e você tem o funcionário lá 20 anos de idade, novo. Quem que vai tirar a novilhada do meio do mato? O velho ou o novo? Rapaz, eu ia confiar no velho. Vai ser o velho. Não tenha dúvida que vai ser o velho. Então, qual é o seu papel como pecuarista? Não deixar a novilhada ir para o meio do mato. Exatamente. Você tem que ter uma estrutura que não permita Verdade. que esse animal vá para o meio do mato. Então, não adianta terceirizar a culpa e falar nós não temos mais a mão de obra como antes. Então, a sua fazenda não pode ser a mesma. Você precisa se estruturar mais. Exatamente. Você precisa pensar no layout de fazenda. É a atualização que se faz necessária em todas as áreas. Setor. Sim. Eu assumi a consultoria de uma fazenda no Pará, Valfredo, toda dividida. Uma fazenda de 1.600 hectares, não é muito grande, tem um curral só, que não fica numa posição legal, fica numa ponta da fazenda, não está centralizado. E aí ele todo orgulhoso, porque a fazenda estava toda dividida, ele queria adubar 100% da fazenda e aquela coisa com os módulos. Aí eu cheguei lá, olhei, cadê corredor? Como é que eu acesso às áreas? Não tinha. Não tinha corredor de acesso. Como é que eu levo os animais? Porque vai passando dentro de um módulo para outro módulo, para outro módulo. Eu falei assim, cara, layout. E precisando de o dobro de funcionário para fazer movimentação quando tem que pesar gado. Exatamente. E ao mesmo tempo para circular maquinário também complicado. E aí, o que tu fez? Cadê o cerqueiro? Nós vamos ter que fazer corredores estratégicos na fazenda. Não tem jeito. Porque senão inviabiliza o operacional. Verdade. Vamos enxugar um pouco essa equipe e trabalhar com melhor eficiência. Aceita, tendo que mexer, mudar a estrutura de pasto. Aceita, porque dentro dessa mudança vem sempre o impacto financeiro daquela correção. Sim, entendi. Então, assim, o que vai possibilitar a sua operação? Né? E aí a coisa acontece. Acho que tudo que vem amarrado com o valor e fica muito claro do que você vai fazer, vai custar tanto, só que você vai economizar nisso e possibilita essa operação aqui. Aí sim, a gente ganha a possibilidade de adubar a fazenda inteira, porque assim, não adianta eu colocar o gado lá e não conseguir ter uma rotina de pesagem, porque a estrutura não permite. Sim. Se você compra arroba, produz arroba e vende arroba, como é que você não controla arroba? Claro. E então, aí o tal do GMD.
é necessário você ter uma rotina de pesagem. Para isso, o layout da fazenda tem que permitir. É obrigatório? Qual que é a frequência? Vai depender de cada fazenda. Eu ia perguntar isso agora para você. O que vocês recomendam a nível de frequência? A gente já ouviu, né, vários pesquisadores, consultores falaram da importância. Só uma que não pode. A que só pesa na chegada e na saída. Essa é proibida. Sim. Se tiver uma intermediária... Não dá mais. Se tiver pelo menos uma intermediária, já ajuda muito. Uhum. Inclusive, tem um trabalho do professor Márcio Corsi que ele demonstra isso, que quanto maior a frequência de pesagem, maior por isso que é eu o te GMD. perguntei. Por que é o maior GMD? Levar o gado para o curral engorda? Não, é porque você identificou que o gado não ganhou o peso que deveria ganhar e você toma decisões ali de manejar melhor aquele pasto, de redividir um lote, de separar uma cabeceira, de alterar a suplementação naquele momento estratégico ali. Corrigir o seu programa, né? E você corrige manejo, durante né? o processo. Sem a pesagem, isso não vai acontecer. Se consumir isso daqui vai ganhar 1 quilo por dia. É mesmo? Se não pesar, você não tem certeza. Você não sabe se você está realmente, você não tem entregando essa garantia. Ou não. Porque assim, Verdade. Eu costumo dizer que o que é suplementação? Suplementação, ela vai ser ali, vamos tirar TIP, vamos para suplementação de 0,1 para baixo. Uhum. De 0,1 para baixo, estou falando 0,1 do peso vivo. Se a suplementação é 0,1% do peso vivo, quem que é o resto, Valfredo? É pasto. É o pasto, exatamente. É pasto. E às vezes, só manejando melhor o pasto, você sai de um GMD de 400 gramas e faz o dobro. Vai para um de 800 gramas, com manejo, com a mesma suplementação. Mas aonde entra a suplementação? Para potencializar isso, e não para corrigir erro de manejo. Entende qual que é o impacto disso na conta? Eu estou me segurando aqui para fazer mais perguntas, né, sobre questão de pastagem, manejo de pasto. A gente sabe, você está falando, você está provocando demais, mas eu vou me segurar porque nós vamos guardar para o segundo bloco isso aí. Nós estamos na gestão ainda. Nós estamos na gestão, mas eu já estou aqui, estou me segurando. Não, essa eu não vou perguntar não, vou deixar para depois. Mas enfim, a gente sabe, né, hoje eu acredito que a grande maioria dos consultores, né, das pessoas que pesquisam um pouco mais, estão dando a importância devida, né, ao pasto, né, né, a importância dele como alimento. Exatamente. Né? Você falou de um negócio de gestão, e eu acho que eu preciso complementar, que assim, existem vários níveis, tá? Mas o que é gestão? Às vezes a pessoa tem todas as informações, ela tem lá os dados técnicos, a base de custo. Isso é fazer gestão? Não. Não é. Interpretar e aplicar. O que é gestão? É transformar aquilo em ação dentro do processo produtivo dele. Se ele tem tudo, não olha para aquilo, interpreta e transforma aquilo em ação dentro da operação, ele não faz gestão. Sim. Exemplo, vou dar um exemplo diferente, vamos falar de maquinário. O cara tem lá 3 tratores dentro da fazenda dele. E aí ele está acompanhando lá, o custo de maquinário foi lá para cima. Ele, nossa, mas estou gastando muito com manutenção e combustível, está um negócio exacerbado. Aí deixa eu olhar mais a fundo isso. Aí dos 3 tratores lá, ele vê um trator que está consumindo muito mais óleo do que deveria, porque ele já tem ali o consumo e tem o serviço que aquele trator fez, então ele vai a fundo na informação, fala, esse trator está quebrando demais. Aí ele olha a idade do trator. 2 coisas podem estar acontecendo. Pode ser o operador e pode ser a máquina propriamente dita. E isso, dentro do relatório, você tem meios para identificar, não é o trator. Então ele olha para aquilo ali e fala assim, puxa vida, esse trator, do jeito que ele está me consumindo em manutenção, combustível, eu já posso trocá-lo. E aí ele vai, troca a máquina, buscando um processo mais eficiente, que não vai quebrar tanto, que não vai me custar tanto de manutenção. Ou seja, ele usou aquele dado para resolver um problema. Vamos para outra ponta. A gente estava falando de suplementação. Está usando uma suplementação, espera uma meta de ganho de peso, com aquele manejo estabelecido, e está acompanhando o consumo.
E aí, poxa, tem aquele lote que não está comendo o que deveria comer. Mas por que não está comendo? Tem N motivos, né? E às vezes, a primeira coisa que vem na cabeça, problema no produto. Aí você pensa, será? Se o resto todo da fazenda está comendo, por que aquele lote não está comendo, né? Mas que seja, sempre o primeiro culpado é o produto. Sim. Mas aí se você mediu, e isso é uma medida mensal que você acompanha, inclusive em algumas fazendas eu acompanho semanalmente essa questão da suplementação, você viu ali, não está batendo consumo para aquele lote, vai lá ver. Cobra, qual é o tamanho do lote? Qual é o tamanho do coxo que está ali? Desse dia que você foi colocar, você misturou o produto, o que você fez? Choveu, não choveu? Você começa a perguntar para saber o que aconteceu. Ah, não está consumindo. Ah, esse coxo está pequeno para esse lote. Eu estou tendo uma dominância ali e às vezes as pessoas confundem porque acham que produto de alto consumo, todo mundo vai chegar e comer e pronto, acabou. Às vezes você imagina, poxa, 2, 3, 4, 6, 7 lotes estão direitinho. 1, 2 não tá. Não tá indo. E às vezes tem é tamanho fatores de que coxo. Você nem imagina. Às vezes a estrutura que se oferece ali. Exatamente. Tem 1 ou 2 indivíduos que não tá deixando. Exatamente. E já identifiquei situação que o problema era a água. O coxo estava ok, pasto estava ok, e aí fomos juntando as informações, o consumo não estava batendo, o desempenho não estava legal. Cara, e foi inclusive o que me fez começar a pedir nos relatórios a foto dos bebedouros. E aí a gente identificou que naquele módulo estava faltando água. Porque a percepção que o peão tem é assim, não, a boiada não vai morrer de sede. Eu coloquei água lá para eles, mas eles beberam tudo. Não, mas não é para não morrer, é para desempenhar, é diferente. Já vai no extremo? É diferente. Então, assim, uma coisa é o animal tá bem ali, tá bebendo água e tal, não tá ajoelhando, chorando no bebedouro, pedindo água. Tem água, mas não tem suficiente, não tá desempenhando. Então, percebe que se não medir, se não usar aquele dado, o que adianta eu saber o que consumiu de mineral no ano? Eu tenho que saber o que consumiu de mineral aquele lote naquela semana. Porque se tiver algo para corrigir, eu vou corrigir. Então, isso sim é gestão. Você estabeleceu os processos. E aí você me perguntou, faz tudo de uma vez na fazenda? Não. Não faz. Vai implantando. Às vezes eu começo só na entrada e na saída, você vai me mandar foto do pasto ali para a gente conversar. Num segundo momento, ele vai começar a fazer a observação do bebedouro e do mineral. Depende muito da equipe, da maturidade em receber aquela cobrança que eles vão passar a receber para a gente caminhar como é que vai ser. Então, uma coisa de cada vez até conseguir englobar um todo. Então, eu digo, é uma construção de um ano de trabalho para você começar a efetivamente colher o resultado do segundo ano em diante. Mas isso é... A gente observa que eu já vinha conversando, né? Nós recebemos outros parceiros aqui e todos eles comentam, né? Um dos gargalos que você tem na pecuária hoje é a gestão. Tem muita gente, às vezes a gente oferece até algumas tecnologias que entregam números, dados, né? A Datamars é uma empresa, o nome Data é justamente de dados, né? E a gente busca muito isso nos nossos equipamentos, principalmente nos sistemas de pesagem. As balanças entregam muita informação. Mas se você não tiver aquele indivíduo que vai interpretar aquilo e realmente agir, né? Tomar decisão e implementar as correções que muitas vezes o equipamento te mostra... Não vai, tomar decisão é extremamente... Quer observar um ponto? Você falou da balança, então eu vou trazer uma questão de peso, tá? Sim. Levei 2 lotes para o curral e aí estamos pesando aqueles animais. E aí nós temos uma decisão, isso é que acontece e aconteceu recentemente, inclusive, numa fazenda. Aí você fala assim, bom, vamos separar a cabeceira desse lote, desses 2 nós vamos transformar em 3, tá? Vamos separar a cabeceira. O que é a cabeceira para o peão? Os animais mais pesados. Não é isso? Normalmente, a maior parte das pessoas envolvidas no processo separa a cabeceira sendo como o animal mais pesado. Beleza. O que é a cabeceira para mim? O animal que desempenha melhor. Maior GMD. Então, não estou olhando o peso em si. Vocês olham muito o GMD? O ganho eu olho muito o GMD. O ganho, sim, eu olho muito o GMD. GMD. Eu preciso saber o GMD. O que eu tenho que aumentar na fazenda é o GMD. Sim.
Então, olha o GMD. Por quê? Porque dependendo de como esses animais estão desempenhando, se eu faço um lote só dos animais que desempenharam menos, eu já provoco neles uma alternância de liderança, um perfil muito parecido, automaticamente eles aumentam o desempenho. Sim. Olha que coisa louca. Com a mesma suplementação, pode ser o mesmo pasto, mas é como se eu juntasse pessoas da mesma tribo. Sim. Aí você imagina assim, ó, eu pego um executivo com riponga, com... Eles vão brigar. Mistura tudo. Misturo tudo, vai ficar meio complicada a situação. Aí você fala, não, ali, ó, tem esses aqui são os riponga, vão tudo para lá, os executivos todos aqui. Sim. Então eu já provoco uma situação de benefício. Cada um na sua turminha. Cada um na sua turminha. Por quê? Porque eu conheço o GMD. Fora isso, o que aconteceu recentemente? Nós vamos pesar o gado para tomar uma decisão. A decisão é o seguinte, não consigo terminar 100% do meu lote na fazenda. Eu vou ter que mandar alguns para um confinamento fora. Quanto custa o confinamento fora? X reais por arroba produzida. Nesse caso, até R$240 a arroba produzida. Tá bom. Então, como é que nós vamos escolher quem vai ficar, quem vai para fora? E será que tem alguém que a gente deve vender? Se eu ficar só nessa de separar a cabeceira, meio e fundo por peso, eu estou trabalhando cega. Agora, se eu entender naquela margem de peso quem ganha mais, quem ganha menos, eu vou pegar lá de um lote. Nossa, esse aqui nesse tratamento está ganhando a média de 800 gramas por dia. Esses animais que desempenham mais nessa base de peso têm que ficar na fazenda. Esses animais que estão no mediano aqui, se eu pego esses animais nessa suplementação, jogo no confinamento, o custo de arroba tal, não, então compensa eu colocar num boitel. E esses aqui que, no mesmo lote dos animais que desempenham 800, tem lá animais desempenhando 200 gramas, 180 gramas, e tem animal que perdeu peso. Não. Então, se eu já sei o manejo, se eu sei o tamanho do lote, se eu sei a estrutura que a fazenda tem, eu olho para esses animais e falo assim, não vou mandar nem para o confinamento e nem ficar com eles na fazenda. Eu vou vender o famoso boi magro. Porque ele vai puxar minha margem para baixo. Por que eu vou sustentar esse boi até mais 4, 5 arrobas para frente se eu já identifiquei isso agora? Tchau, obrigado. Vai ser boi magro de alguém, não mais dessa fazenda. Exatamente, vou transformar ele em dinheiro com base em quê? No GMD. Então, se eu não conheço o peso individual... E aí vem outra coisa, que não é só o GMD médio, não me diz nada. Agora, a partir do momento que eu fiz a identificação individual, conheci o GMD, aí olha o nível de informação que a gente tem para tomar esse tipo de decisão. Ou às vezes, esse grupo de animais que ganha menos peso, ao invés de eu fazer dele um boi de 20, 21, 22 arrobas, vai ser aquele boi que o frigorífico aceita com quanto? O frigorífico, quem manda para a China, limite de 16 arrobas, não precisa ter acabamento, vai embora. Esse boi. Sim. Então, eu não preciso nem passar ele para terceiro. Se eu tenho esse mercado, eu já defini que aquela boiada chegou no peso ali de no máximo 18 arrobas, vai embora. 17, 17,5, porque China aceita, eu tenho esse mercado. E é um boi que não está desempenhando bem, não vai pagar bem minha conta. Não adianta segurar ele para tentar botar alguma coisa a mais ali, porque ele não vai. Não vai, só que eu sei quem ele é. Sim. Então, assim, e para isso você precisa de quê? Preciso de balança, preciso de identificação individual. É o que a gente bate em cima e tem muita gente resistente ainda a essas tecnologias, tá? Esse é um caminho sem volta, tá? Nós estamos falando aqui com uma profissional que atua no Brasil todo e roda fazendas e tornam essas propriedades mais produtivas. Exatamente. Mas que sem essas duas ferramentas básicas, tá? Uma boa balança de curral e de preferência eletrônica. De preferência True Test, eu vou puxar a sardinha. E com uma boa identificação, de preferência Z-Tag, ok? Esse é o recado. Cara, tu não vai. Não adianta que não consegue entregar essa eficiência. Assim, dos indicadores que a gente comentou, a pecuária gera mais de 50 indicadores, mas quais são os indicadores que mexem no ponteiro mesmo? GMD, ou seja, eu preciso acompanhar o ganho de peso, que é o que eu estou produzindo ali, quanto está custando. Né? Então, é o GMD, a taxa de lotação, porque os dois multiplicados é o que você vai receber no final, e quem está produzindo é você.
Então você precisa entender qual que é a capacidade do seu pasto para saber quantos animais você vai colocar lá dentro e trabalhar para ter um bom GMD. Sim. Sem identificação e sem pesar, você não tem como saber. É um tiro no escuro. E é aquela coisa, né? Quando você aposta no quase, você quase colhe também no final. Então você não tem garantia nenhuma. Não, esse quase é péssimo. O quase é péssimo. Esse então, quase é péssimo. para ter certeza, você precisa medir, né? O que você não mede, você não controla. Então, peso, taxa de lotação e custo de produção. O custo tem que estar na ponta do lápis. E em muitas situações, Valfredo, agora a gente saiu de um ciclo de baixa recentemente, né? A gente já caminha de novo para um novo ciclo de alta. Mas quando virou o ciclo, né? A gente veio a 2019, 20, preço da arroba muito bom. Mas pegou ali 2020, 2024, então foi aquela 23, 24, aquela choradeira, principalmente para o pessoal da cria, né? Nossa, custo de produção, arroba mergulhou, bezerro, não está valendo nada. Mas eu conheço muita gente que ganhou muito mais dinheiro em 2023 do que em 2020. Com arroba de bezerro de R$400. Eu já ouvi até pela internet, pecuarista dizendo o seguinte, cara, não me importa o valor de arroba, me importa a minha reposição. Isso, mas é amarrado no custo de produção dele. Eu tenho que saber que eu estou relação tirando um boi aqui, eu quero saber quantos que eu vou botar no lugar dele. Exatamente. Entender? Essa relação é extremamente importante. Exatamente. Tem gente que sabe lidar muito bem com esse... Exatamente. Com essa conta, então, né? assim, ó, desde que você saiba o seu custo, vamos para uma fazenda de recria e engorda que fica mais fácil o entendimento, tá? Porque entra essa relação de troca, né? Você vende o boi gordo e vai colocar o bezerro no lugar. E aí você tem momentos e momentos de mercado. Então, se você está, por exemplo, agora indo para o ciclo de alta, o que prediz, não o que você tem que fazer, eu tenho até medo de falar isso, mas assim, os momentos propõem soluções diferentes, tá? Você tem que entender seu fluxo de caixa. Mas o que é interessante? Se eu sei que caminhamos para um ciclo de alta, fica muito interessante eu investir em bezerro. Mas se eu estou caminhando para um ciclo de baixa, não, meu negócio é vender boi gordo e botar bezerro no lugar. Quem te falou? Porque dependendo do momento do mercado, você vai comprar o boizinho de 12 arrobas, 10, e não o bezerro de 7. Porque você sai com ele primeiro, antes do ciclo virar. Então, assim, você vai fazer um ciclo mais curto? Vai. O que você precisa conhecer para estabelecer isso? A tendência de mercado e seu custo. Seu custo de produção tem que estar na mão. Com isso aí você determina a estratégia? Com certeza. Com certeza. Então você aproveita, lembra que eu falei, a tendência ela é sua amiga, ela não é sua inimiga. Meu Deus, estamos indo para o ciclo de baixo, o preço da arroba vai ficar horroroso. Você já sabe a tendência. Qual vai ser a sua estratégia? Sentar e chorar ou você vai olhar para o seu negócio e fazer alguma coisa para resolver ali? Exatamente. Você já sabe o que vai acontecer. Eu não sei o preço. Tudo bem, mas você sabe a tendência. Você sabe o seu custo. Então, qual é o limite do seu custo? Você vai amarrar ali, não, peraí, então, eu vou fazer um hedge, vou fazer uma proteção de preço aqui e tal, porque eu já sei meu custo, até aqui eu garanto minha margem. Ferramenta tem. Exatamente. Ferramenta tem. Se você entende a tendência, você vai lá e toma a decisão. O que não pode é ficar na aposta, né? Vai chegar a tanto. Fala-se de bezerro no novo ciclo de alta de R$600 arroba. Você vai sentar e esperar isso? Não, qual que é seu custo? Bezerro de R$350 está pagando sua conta? Trabalha para o bezerro de R$350. É o hoje ali, a tendência do que vai acontecer e faz a sua movimentação com a garantia daquela margem. Então, assim, não trabalha sonho, trabalha realidade. Só que para trazer para a realidade você tem que ter custo. Existe muita especulação nesse mercado? Muita especulação. Muita especulação. E eu falo que é o que gera muito ruído que atrapalha o pecuarista. Muita especulação. Não vende agora não, que o preço vai explodir. Às vezes o cara tá lá com a boiada pronta e fica esperando. Esperando o quê? Cada dia custa. A margem dele ser deteriorada. Sim. Porque é isso que acontece. Verdade. Então, fez o processo. Naquele momento, se eu vender hoje, no preço que está hoje, deixa a margem? Deixa. Seu boi está pronto? Tá. Vende. Vende, bota dinheiro no bolso, faz a reposição, trabalha a reposição.
o mercado está caminhando por um momento aí que ainda está muito interessante a reposição. Se eu puder até adiantar, então, uma boiadinha, Sim. é mais interessante, eu trago mais bezerro no lugar, porque vai virar para o ciclo Às de vezes alta. a margem então, não é nem tão o que você estava imaginando. Eu posso chegar a tanto, talvez é um pouco menos, cara, mas a reposição está muito boa, então faz logo. Exatamente. Entende Sim. quais são as avaliações? Então, essa movimentação, desde que você tenha o ganho de peso na mão, o custo da arroba que você está produzindo e a tendência de mercado, você toma a decisão que seja mais interessante para a sua fazenda naquele momento. Show de bola. Renata, faz uma mensagem rápida pro pessoal de casa. Nós vamos dar um stop pro segundo bloco. O segundo bloco é só na semana que vem. Faz uma mensagem rápida para encerrar esse papo de gestão e no próximo programa, no próximo episódio, nós vamos falar um pouco mais nas questões de pastagem. Tá, então... Né? A gente sabe o quanto que isso aí impacta né? no negócio pecuário hoje. Né? E a gente vai dar atenção a esse tema extremamente importante e estratégico na fazenda. Vamos falar de ferramenta, vamos falar de manejo, enfim. Tá, então... Faz suas considerações finais de gestão, faz o convite para o pessoal de casa. Tá, e a gente vai encerrando. Eu vou deixar o seguinte recado para vocês, que é aquela conversinha de que não faço conta senão eu saio do negócio, ela precisa ser eliminada do seu vocabulário. Você tem que fazer conta sim, porque senão você vai sair do negócio com certeza. Então não tenha medo de encontrar esse número, porque é a partir dele que você vai achar soluções. E ainda exemplifico. Já cheguei em fazenda que o custo da arroba, quando a gente fechou o custo, estava batendo quase R$400. Num momento que o preço da arroba era 180. Nossa, desesperador. Não, a gente achou o número. E a partir dele é que nós conseguimos identificar as melhores soluções. E a fazenda está aí, existe até hoje, e hoje a conta é totalmente diferente. Então não tenha medo de levantar o número. Sabe assim, você sabe qual que é a frase que mais repete na Bíblia? Inclusive se repete 365 vezes na Bíblia, Valfredo? Não tenha medo. Então não tenha medo do seu número, não tenha medo de mudar, porque é isso que vai transformar o seu negócio e deixar a fazenda para os seus filhos, para os seus netos, fazer o negócio perpetuar na família. Então não tenha medo de se expor. Às vezes o produtor ele se sente vulnerável, porque como ele é o arrimo, ele que está ali, ele que fez. Sim. Mas não fica tranquilo, o negócio muda mesmo, ninguém sabe tudo, a gente apanha todo dia. Sim. E vocês são resilientes, não tem ninguém que sabe resolver problema melhor do que vocês. E eu tenho certeza que na hora que vocês começarem a anotar, vocês já vão saber aquele número que vai aparecer, por isso que às vezes vocês não querem fazer. Não tenha medo não, acha o número, porque é no problema que está a solução. Se você achar o número, você vai conseguir clarear o caminho para sair dele se ele for ruim. Tá bom? É isso aí. E muitas vezes, gente, não é porque você está à beira de um abismo, e muitas vezes você sabe que você está à beira de um abismo, que você caiu nele. Você não caiu nele ainda. Então, existem pessoas no mercado que podem ajudar, orientar e virar essa chave para tornar o seu negócio um negócio produtivo e rentável. E olha, até mesmo para as questões de sucessão, né? Até mesmo aquele garoto da cidade que não entende de fazenda, não entende de roça, vai querer ter no negócio dele uma fazenda produtiva. Com certeza. Tá? Todo mundo gosta de dinheiro no bolso. Então, torne a sua propriedade produtiva. Com certeza, seu problema de sucessão vai estar resolvido também. E Renata, fique para o próximo, né? Porque no próximo nós vamos seguir a gente vai dar uma sequência aqui, olha. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou seu fã e tá aqui o motivo disso, a pessoa extremamente competente, e por isso que ela vai ficar pro próximo bate-papo. Agronegócio Podcast vai ficando por aqui no oferecimento de Provaso, Grupo Provaso, Datamares Livestock, Biosanto, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e a CNB. A gente vai ficando por aqui. Renata Erlen não vai ficar por aqui, não vai sair, vai ficar semana que vem. A gente volta com a continuação e com o segundo episódio. Beleza? Aqui o Mundo Rural é além da porteira. Valeu! Grande abraço. Obrigado.